obrigado por vocês estarem aqui, né, dispondo um tempo precioso, né? Que tempo é o nosso maior bem hoje em dia, né? Para a gente bater um papo, conversar um pouco, né? Então, Vanessa Gomes, né? Uma expert em sustentabilidade, uma referência mundial, né? Para mim é uma honra, além de minha professora. É um prazer, uma honra estar aqui ouvindo e continuando a aprender um pouco mais com você. Eu que agradeço pelo convite. Bom, muita saudade, feliz de revê-lo atuando como profissional e em belíssima companhia. É isso aí. E o nosso querido André Falheiros, da Taipau, construção com terra, sustentabilidade na raça mesmo, né? Real, né? Sustentabilidade raiz, né? Que é a ideia um pouco, né? Obrigado por estarem aqui, então. Assim, acho que esse tema desse episódio, da sustentabilidade real versus a sustentabilidade construída, fake, enfim, né? Que não está compromissada com continuidade, né? Que eu acho que sustentabilidade inicialmente tem a ver com continuidade, possibilidade de continuidade, né? Um pouco quebrar um pouco desses paradigmas, assim, olha, o que é sustentabilidade? Até que ponto ela é real, até que ponto ela passa a ser mídia, até onde ela serve para estar no relatório, em que ponto ela transforma a vida das pessoas. Acho que um pouco do episódio é esse, assim. Eu queria começar com essa introdução, enfim, o que você me diz nesse sentido, professor? Outro dia eu estava lendo que a gente teria, bom, na opinião, obviamente, de quem escreveu, mas que eu concordava com muita coisa, mas que a gente estaria passando pela terceira onda, vamos dizer, sustentabilidade, ou no nome amplo, como a gente entende hoje. Que a primeira teria sido naquela época de eficiência energética, né, puramente. Depois a época das certificações, que foi em seguida. Talvez foi uma maneira, talvez, mais de aterrar os conceitos e as discussões de eficiência, de sustentabilidade, não digo só no mercado de construção, mas na prática, né, de profissionais mesmo. Depois, também numa evolução, né, como sempre, talvez uma espécie de continuidade de avanços, vamos dizer assim, que também não deixa de ser certificação, mas na forma como foi colocado, do bem-estar dos usuários, como sendo protagonistas. Assim. E esse ensaio se perguntava qual que seria a próxima onda. Eu não tinha nem visto, sem te pensar, onda, aí que se aproxima mais de mídia, né, igual você falou. Né, quando são os buzzwords, assim, as palavras da moda, né, vamos dizer assim. De uma certa maneira, por a gente ser um país em desenvolvimento com muita restrição de recursos, de oportunidades e tal, a gente reagiu e vem reagindo de jeitos diferentes para esses desafios de sustentabilidade, que, no fundo, era um receio que estava mais distante, está cada vez mais perto da gente, a gente está vendo os efeitos, né? De escassez de recurso ou de uma mudança no planeta que a gente não conseguisse voltar atrás depois. Passar daquele limite, não ia ter muito o que fazer. Eu gostaria que certificações não tivesse sido uma onda. E eu sempre falava, talvez eu tenha falado para você, assim, ok, as pessoas estão muito preocupadas em ser o primeiro certificado disso, daquilo outro. Eu quero saber quem vai falar do milésimo. Porque isso é que vai fazer a diferença, vai significar que o pessoal está realmente incorporando aquilo ali no seu pensamento, né? Na sua prática diária de profissional mesmo. Vira parte do processo, de fato, né? Exato. E eu gostaria que tivesse tido o milésimo anúncio do pré-certificado e que não fosse uma moda, que fosse realmente uma mudança na forma da gente praticar arquitetura, praticar construção, etc. Se tivesse que falar de onda, e é uma onda que vem acompanhada de elevação de nível de água, agora o pessoal, houve uma época aqui, uma breve época, que falaram de net zero, né? Net zero, eu entendo por que surgiu, mas eu acho um pouco bobagem. Porque, aí para que ninguém estranhe, né, falar isso, bom, o net zero, na verdade, se você consome 1, você gera 1. Entendi. Porque 1 menos 1 dá 0. Só que se você consome 10, aí você se esforça para gerar 10. 10 menos 10 também é 0. 100 menos 100, 1000 menos 1000, ou seja, o net zero ele não te dá imediatamente uma noção de eficiência, de redução, até onde você pode reduzir os seus impasses. E assim, faz, mas você compensa ali.
na frente e vai zerar a conta. Você vai equilibrando, né? Você vai tentar então, equilibrar. Assim, isso surgiu pelo pessoal que talvez não tivesse domínio sobre o projeto, sobre construção, mas eu tenho domínio sobre a operação das edificações, então eu consigo controlar isso. Só que, de repente, ganhou uma proporção que o pessoal só olhava para isso. Pô, mas e as outras coisas, né? E os materiais que estão sendo utilizados ali, e a inteligência de projeto para fazer você usar menos de tudo, gerar o melhor ambiente, né? Que as pessoas fiquem felizes de trabalhar, de morar, de estudar ali. Sim. Ele não considera. Então, a nova onda agora, que eu não gosto de falar onda, mas no fundo Não deixa de ser. é de net zero no ciclo de vida. Opa, agora eu quero brincar. Porque não é só na etapa de operação, eu vou considerar para trás e para frente também. Aí eu tenho uma visão de conjunto. Aí é que o arquiteto pode brilhar, o consultor pode brilhar, né? O que vai fazer a destinação no final de vida pode brilhar também e voltar. Eliminar a ideia até de final de vida e voltar para a economia. É cíclico, né? É um processo cíclico, né? Exatamente. É interessante isso, né? Circularidade, palavra da moda. Olha só. Eu já acrescento aí, trazendo a sustentabilidade assim, para um modo de vida. Né? Que acho que é ainda além de comportamento de construção, né? Acho que é um comportamento social, né? Como ser humano, como espécie, talvez. A maneira que a gente se locomove pela cidade, né? A roupa que usa, né? O que consome, enfim. Acho que é uma coisa bem ligada ao modo de vida. E eu gosto sempre, há uns anos atrás, eu tive contato com pessoas que já frequentaram tribo indígenas e que já compartilharam muito desse mundo que infelizmente foi sendo extinto, ameaçado e cada vez sendo extinto, mas que tem uma inteligência brutal, falando de sustentabilidade, né? Exato. Porque era modo de vida. Era o modo de vida e que não tem aquela ideia de construir grandes patrimônios enfim, coisas faraônicas, uma coisa assim, pô, eu vou construir algo que eu vou utilizar e a hora que eu for, isso se desmancha e o outro aprende a fazer aquilo que a gente está falando do saber fazer, né? Meu filho aprende a fazer, faz o dele e a hora que ele for, vai embora também, né? Então, assim, que é um pouco, não sei se é também parte de uma onda agora, que é a pegada do carbono. Né? O que a gente está deixando de pegada na Terra, né? Quanto você capturou de carbono? Quanto está lá? Enfim, o que você está deixando de pegada, né? Pô, e quanto menor a pegada, melhor, eu acho, né? Para a vida continuar. Sim, com certeza. Essa questão que você falou de ter algo faraônico, né? Vai muito do ego do ser humano, assim, né? E se você for pegar o contraponto da humildade como essência, como valor, né? Como eficiência, né? É um valor que traz eficiência, a humildade é um valor que traz eficiência. Justamente por causa disso, porque você consegue sim enxergar como parte do processo, não como o processo, né? Isso faz toda a diferença, né? No trabalho, né? E um pouco, acho que da inteligência do arquiteto em relação ao que se constrói, né? Tanto quanto cidade, como objeto, como edifício, enfim, em todas as escalas. Esse pensamento se aplica em todas as instâncias, né? Eu acho que essa é um pouco da ideia, né? Assim, da continuidade nesse sentido, assim, eu acho muito legal esse paralelo de a gente aprender com o nosso mestre, né? Até você se tornar um mestre, você tem que ir lá, né? Comer ali, ó, né? Um arroz com feijão, você tem que ir aprendendo, você tem que ir evoluindo, até que você chega num outro status, isso se continua, assim, né? Você traz uma certa continuidade, de fato. Eu acho que é legal, assim, começar um pouco nessa linha de entender esses princípios essenciais, né? E depois a gente deriva isso para técnicas, para como isso funciona, né? Porque primeiro vem a ideia, depois vem a execução, né? Se a gente não pensa bem na ideia, não importa se a execução é impecável, né? A ideia não funciona, ela não serve, né? É um pouco daquela escolha, eu devo fazer essa casa, esse objeto ou não? Posso não fazer isso? O fato de você simplesmente falar assim, olha, eu não preciso disso, olha quanto você já não economiza do planeta de recurso, de tempo, enfim, de todo mundo. E isso traz mais eficiência também. Então, acho que repensar um pouco as necessidades e vir antes daquela... Tá, eu vou fazer. Como eu vou fazer para ser sustentável é uma coisa, mas eu devo fazer? Por que eu devo fazer?
isso acho que talvez tenha algum impacto até maior, né? E a gente vai ver que boa parte das coisas acho que a gente não precisa fazer. Pelo menos eu tenho essa percepção, não sei se vocês têm também, né? De o que a gente faz, assim, né? Se eu preciso ou não fazer aquilo, tomar essa decisão ou tomar aquela outra ali, né? Acho que isso é bem interessante, assim, né? Vou só fazer um parênteses aí, voltando na história do modo de vida. Né? Eu muitas vezes tinha discussões em casa, assim, do tipo, mas por que tem 2 potes de requeijão na geladeira? Porque a hora que acabar um, já tem o outro. Não, tem um. A hora que acabar, vai lá e compra outro. Precisa ter 2. Né? É verdade. E talvez isso a gente leva para tudo, né? Sim. A pessoa tem, sei lá, 4 casas, tem não sei o quê, um monte de carro. Né? Não, mas numa emergência, se eu não tenho aqui, eu tenho ali. Pô, será, Haja né? emergência. Haja emergência. É isso aí. Então, é isso que você falou. Deveríamos repensar as necessidades. Você falou uma coisa interessante aí, que eu lembrei de um outro tema. Tem se falado muito de resiliência e redundância. Um dos princípios de resiliência, ou uma das estratégias para você alcançar a resiliência é por redundância. Aí você põe os 2 potes de requeijão na geladeira. Por exemplo, você pode aceitar ter um pouco mais de impacto, porque numa situação extrema, você está mais apto a reagir, vamos dizer assim. O requeijão é um exemplo bom, mas vamos pegar, por exemplo, os edifícios em países, agora tem essa onda de calor. Do mesmo jeito, tem ondas de frio em algum lugar aí. E a edificação média não está preparada para atender a extremos, em nenhum lugar. Né? Só que esses extremos estão ficando cada vez mais comuns, assim. E aí, um edifício que é mesmo casa que seja, que é completamente dependente de ar-condicionado, de sistemas ativos, né, e tal. Primeira coisa que acontece no evento extremo é cair energia. E aí? E esse evento extremo pode durar vários dias. E aí? Você não consegue sair do prédio, você não consegue operar as coisas que você tem dentro de casa. Então, você entra no modo bunker, né? Assim. Então, você vê a guerra da Ucrânia? Acabou a energia, a galera ia fazer fogueira na rua, para cozinhar na rua. É isso. Então, faz todo você sentido. entra... Agora, imagina um prédio verticalizado, você está lá no último... 43 andares, você está lá no 43. Exato. Você tem... Se não tiver uma outra, mas você tem que descer a pé e tentar escapar dali. Mas você sai para o menos 30... outra coisa, né? É outro extremo, né? Então, uma das... que eu andei até investigando um tempo atrás, uma das maneiras, agora eu quero olhar isso para lugar quente, igual nós, era de adicionar um pouco de redundância. Então, pode parecer que você está usando mais materiais, pode parecer que está acrescentando, mas é um acréscimo planejado, né? Para a cabeça do arquiteto, do consultor. É um acréscimo planejado para você conseguir sobreviver a essas situações de emergência. Isso é uma coisa que a gente vai ter que se habituar a fazer cada vez mais. Interessante isso, né? Porque eu já tenho alguns clientes já me pediram para fazer banca. Você também, né? Já fiz projetos de Não, banca. é coisa de gente doida, né? Então, aqui é coisa de gente doida, exatamente. Espero Mas que se nenhum você cliente veja isso. Você vê esses sistemas, exatamente, essa redundância é um negócio maluco, né? Se parar para ver, assim, né? Esse exemplo de um cliente que é assim, ele tem um lote num condomínio fechado, a casa dele é fechada e o núcleo dos quartos é fechado, blindado. Todas as paredes são grauteadas, assim, a porta é blindada e tudo mais. Tem um sistema de energia específico para a internet dos quartos em relação ao resto da casa. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, dentro daquele núcleo, ele se trava lá, ele está preso no bunker. Ele deve ter as razões. Tem. É uma pessoa avisada, enfim, ele tem um pouco desse assédio, assim, né? Mas, pensando na continuidade, né, essa simplificação, né, e alguns processos mais simples tecnologicamente trazem mais possibilidade de sobrevivência nesse tipo de redundância, nesse tipo de situação, né? Então, a construção de terra é um exemplo claro disso, né? Além de ela ser um sistema simples de ser feito, entre aspas, né? O conceito é muito simples, a execução é muito simples, ela tem um desempenho térmico eficiente muito, muito eficiente, né? Você não gasta energia para que ela se mantenha como solução ativa em qualquer situação, em qualquer emergência, né? Você não precisa desligar a energia, né? Ela está lá, ela vai continuar respirando e assim por diante. Ainda mais nesses casos de solução extrema, ali, né? De temperatura extrema, né? E também até de vulnerabilidade e de segurança, assim, vários níveis nesse sentido. Mas é interessante essa questão de trabalhar a redundância ali, né?
no projeto em si, né? Isso é uma das coisas que é muito... a gente precisa fazer menos para conseguir mais, assim. Essa questão de eficiência, sabe? Às vezes, preciso de ter muito equipamento para manter o ambiente climatizado. Às vezes não, às vezes você consegue, com soluções, né, não ativas, soluções passivas, tornar o edifício muito mais eficiente. Então, acho que é saber usar inteligentemente os recursos, né, em cada situação, né? Ter bom senso e coerência, acho que na forma de aplicar isso, né? Você não vai conseguir fazer isso num banco, talvez, mas, né, na casa das pessoas, enfim, na maior parte da cidade, dá para fazer, né? Acho que isso é importante, né? E, assim, eu não sei como que é no dia a dia de vocês, mas a questão de trabalho, de arquitetura, né, de lidar com o cliente, de fazer projetos, assim, tipo, arroz com feijão, né, que é a maior parte das coisas que eu costumo fazer, comercial, tem bastante atuação na área comercial, assim. O comercial, se o cara me pede, ele me pede uma solução que tenha sustentabilidade, mas não é de fato para ser sustentável, é para ele vender a ideia, né? E aí eu tento vender a ideia para ser sustentável de fato, né? Que assim, cara, já que você está fazendo, faz direito, né? Faz um negócio que, além de você poder falar, bater no peito e falar assim, olha, tem uma empresa sustentável, você realmente faça isso, né? Com várias iniciativas, em todas as cadeias produtivas, né? Seja no produto, na embalagem que ele vai usar, enfim, né? O que gera isso de resíduo ou não, né? Eu não sei como que vocês veem isso no dia a dia para os meros mortais, digamos assim, que não são aquelas grandes corporações que vão fazer todo um trabalho, né, moldado para vender a sustentabilidade, sabe? Essas coisas mais do dia a dia mesmo, mais básica, para quem simplesmente às vezes não conhece do conceito, não entende, ou acha que isso é uma coisa que quem tem dinheiro para gastar mais com isso, sabe? E não inserir isso dentro daquilo que ela pode fazer, entende? Não sei, o que vocês acham? A gente tem visto, assim, na nossa experiência lá de Taipau, né, em todos esses anos, nós já construímos aí dezenas e dezenas de casa, escola e tal, com terra, né? E os desejos são múltiplos, assim, né? Tem gente que quer o sustentável por uma questão comercial. Sim. E comercial não necessariamente de troca de moeda, comercial até às vezes valorização. Como uma valorização assim de papo com amigo. Não, minha casa Status, né? de status, minha Nossa, casa tem doido, isso, né? e tal, enfim. E tem vários assim que têm essa consciência mesmo do modo de vida, Sim. né, do consumo, né, eu quero uma coisa como você observou, né, a construção com terra. Ainda que a gente traga inovação tecnológica, controle de processos e tal, mas é simples. Sim. Né? Você pegar a terra, estudar a terra, né? Colocar dentro de uma forma, construir uma parede. Né? E muitas pessoas buscam isso. Né? Essa coisa eu quero algo simples, mas que seja eficiente. Sim. Acho que essa palavra é muito curiosa. Assim, né? Para você ser eficiente, não necessariamente você precisa ter 1 bilhão de coisas por trás. Não precisa de um malabarismo tecnológico. Não precisa de um malabarismo. Né? Tem uma imagem que eu acho curiosa de ver 2 nadadores, andou rodando aí pela internet, 2 nadadores, né, nadando o crawl assim, todo afoito, e o outro super eficiente, ele dava 2, 3 braçadas e desliza na água, né? Isso para mim traduz muito essa coisa da eficiência. Eu vou gastar pouca energia, pouco recurso e vou chegar lá, né, no meu objetivo. Sim, né? sim. E quando a gente fala de construir com terra, tem muito isso. Pera lá, eu tenho... É uma coisa muito maluca, assim, a gente tem percebido muito isso, né? Fala assim, você comprou um terreno. Você sabia que você já tem o material para fazer a casa? Como assim eu tenho material? Você comprou um terreno. Não, tudo bem, tem o terreno, posso pôr a casa lá. Sim, mas o que está debaixo ali é terra. E você pode botar para cima. Né? Então, tem muita gente que vem atrás disso, né? Que também já pensa, né? A gente já tem cliente assim, que, pensa no carro elétrico. Né? É tão simples a ideia que parece que não existe, né? Exato, mas que já tem essa coisa no modo de vida. E aí o sujeito, né? A pessoa quer trazer isso, né? Para a construção.
Que aí eu, opa, de repente vou usar menos ar-condicionado, isso que você falou aí de ter uma solução passiva, né? É fundamental, né? Enfim, então isso é muito curioso, esse universo que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Que a coisa, essa procura pela terra cresceu muito e a gente vê inúmeros perfis, assim, né? De várias origens, de várias naturezas, você vê. De várias origens, não tem de A a Z nas classes sociais, não tem uma coisa específica, assim, é muito heterogêneo, assim, a decisão pela escolha da terra, né? Mas é muito legal porque a gente vê muitos buscando a terra como solução mesmo real, ligado à sustentabilidade, né? A gente é amigo de uma professora do Mato Grosso, a Andréia Naguissa, a Nag, né? Que ela fala, não existe algo que não tenha impacto. Tudo tem impacto, né? O fato de nós estarmos aqui já é um impacto. Exatamente. Então a gente tem que tentar minimizar o impacto, né? Que é reduzir a pegada. Vamos diminuir tudo isso, né? E usar a terra é uma das maneiras, né? Pô, você pensar que se eu tenho a terra, eu não vou precisar trazer, né, nem levar parte desse material, nem levar embora. Teve um dia, lembrei aqui, vou contar. Teve um dia que a gente estava, fui num escritório em São Paulo, num prédio, São Paulo, conversando com um empresário, dono do prédio. Sim. E aí ele falou assim, mas como é que eu faria esse prédio aqui usando terra? Aí eu bati a mão atrás assim e falei, isso aqui é drywall, né? Ele falou, é. Eu falei, então, tem subsolo, não tem? Ele falou, tem. O que você fez com a terra do subsolo? Você pagou um bota fora, mandou embora. Sim. Né? De onde veio esse drywall? Não veio da lojinha aqui no bairro, né? Sim. Veio de uma jazida lá do Pernambuco, das gipsitas, passou, caminhou, né? Atravessou o Brasil inteiro, não sei o que e tal. Mais tinta, tem tinta também, né? Ele falou, tá, mas e aí? Ele falou, e aí, imagina que você pegar essa terra, você podia fazer essas paredes de vedação, né? De taipa de mão, que é como a gente conhece, né? O famoso pau a pique. Flexível tanto quanto drywall. Ia cumprir a mesma função, talvez até tivesse uma eficiência melhor, térmica, acústica mais interessante, por ser uma parede maciça, né? De terra. E olha quanto você iria economizar de energia, né, no processo todo, de transporte, de consumo de óleo diesel, de pneu, né, no processo da história toda. Olha como você simplifica tudo, né? Aí ele parece que apareceu uma interrogação assim na cabeça. Oi? Né? Oi, né? Então é isso, a roda vai girando e a gente não presta atenção no modo de vida, né? O que a gente está fazendo, né? Essa reflexão constante do processo, de como se faz, é importante, né? Quando você pensa. E essa provocação que você fez um pouquinho antes, já que achar que é uma coisa do outro mundo, né? Eu acho que é uma incompreensão, porque muitas das coisas, até se pegar pelos materiais pouco processados, né? São mais fáceis de você convencer e explicar e aplicar para algumas tipologias de construção. É muito mais fácil convencer o pequeno, o cara que é motivado pelo modo de vida que ele tem, o que ele quer ter. Então, você convence esse tipo de cliente, vamos dizer, ou de pessoa, mais fácil. Numa corporação, normalmente ela chega... pode ser que hoje, mas eu acho que são poucas que a gente conta em algumas mãos, não, né? Que realmente aquilo, falar está no DNA da empresa. Né? Na moda. Tá no DNA. Aí você vai conversar, o DNA está furadíssimo. Então, assim, eles vêm com uma ideia e quando a gente fala de corporação, eles têm uma questão de imagem muito grande. Então, às vezes ele ataca esse ponto aqui. Ele quer fazer coisas sustentáveis, vamos dizer assim, ou mais sustentáveis, ele ataca esse ponto. Mas tem todos os outros holística, né? que aí, no momento que ele faz esse, ele abre o flanco para a crítica dos outros que ele não faz. Então, é um balanço delicado, assim. É claro que algumas medidas, algumas estratégias, alguns materiais, produto tal,
vão se aplicar apenas a alguns tipos de edificação. Não, Sim, mas o sim. mundo não é feito só dessas. Com certeza. Só dos grandes estádios, dos mega arranha-céus. O mundo não é Museus, feito só disso. etc. Tem o resto das construções que A as pessoas maior parte precisam. não é, né? A maior Não é. Para saber, a maior exatamente. parte não é. E essa confusão também começa que a gente quer resolver individualmente um problema que é de causa coletiva. Exatamente. Então, assim, certamente não fui eu, você ou você Sim. que usamos tanto recurso do planeta ao ponto de deixar ele em perigo. Exatamente. Né? Com certeza. Só que a turma que fez, ela fez também na sua cota, na dele, na minha, que por mim eu teria deixado quietinho lá. Né? Mas Sim. porque existe uma voracidade grande em algumas partes do mundo, em algumas atividades e tal, só que a conta é paga pela coletividade, daí que surgem os desequilíbrios. Sim. Você fala, mas a Taipa não vai resolver o problema do mundo. Sim. Não vai, mas se você... Onde a Taipa resolve, onde ela é capaz de realmente ajudar, se você usar... Bom, e qual é a outra situação que eu tenho? O que resolve para essa? E se contiver um pouco dos arranha-céus, mega, Sim. da quinta residência, Preciso fazer, né? não há necessidade. Exatamente. E aí a gente conseguiria pensar numa solução coletiva para um problema que é coletivo. Enquanto for problema e solução individualizada, Sim. a conta não fecha. Com certeza. Mas é mais fácil, às vezes, começar e convencer o pequeno do que as grandes corporações, porque a lógica da corporação é essa, de crescer. E a corporação Patrimônio. está pensando em várias coisas, né? Em todas as ramificações da decisão que ela tem, acionista, equipe, visual. A pessoa que está lá consumindo, a relação é muito mais visceral, muito mais direta, né? Da base, talvez. Né? Se ela E também entender- são os cânones, vamos dizer assim. Para a corporação, a ideia de sucesso é de crescer. Exato. Quando a gente, como indivíduo, adota a mesma postura, é que começa a dar o problema também. Não dá Né? pra Por todo que mundo eu preciso o tempo crescer todo. tanto de patrimônio, de construção, de sei lá o quê? Eu continuo sendo uma pessoa só, no máximo você vai formar família lá. Então para que uma casa com 10 quartos se você não tem filhos? São coisas que você não... Né? Não faz sentido. Não faz sentido. É. E continuam sendo construídas. Avaliar a necessidade, Sim. né? Ou, sei lá, hoje eu tenho, sei lá, 4 filhos, eu preciso de uma casa maior. Daqui a pouco eles casaram, eu não preciso de uma casa maior. Deixa outra família usar aquela casa e você vai para uma casa menor, talvez. Né? Essas nuances, né? modularidades, vamos Exato. dizer assim. Conseguir trabalhar dentro desse entremeio ali, né? Eu acho que é importante pensar nisso, assim, né? Mas essa vou comentar da corporação, voltar um pouquinho no assunto da certificação também, que eu acho que vai ser curioso. Queria até escutar você falar. Nós participamos de um trabalho, uns anos atrás, de um prédio que foi certificado. E aí a gente usa lá um hidrofugante. E aí tinha que comprovar, né, por um laudo, o tal do VOC, VOC? Se for em inglês... Tanto faz, português, o composto volátil orgânico, que o produto ia emitir e tal, e a gente usou um galão de 3,6 litros. Isso num trabalho que a gente fez num prédio, sei lá, de 22 andares, na Faria Lima, tralala. E aí, naquela ocasião, toda vez, né, foi um período que a gente passou lá fazendo o trabalho, daí eu descia, passava na garagem e falava, nossa, que curioso, né? Eles preocupados com um galãozinho de tinta, enfim, um galãozinho lá que a gente ia aplicar na parede e tal. Como é que será que é a conta de 5.000 pessoas que vão frequentar esse prédio todo dia, entre 6 e 8 da manhã, chegando de carro, ligando o carro, as vagas do estacionamento, né? Aquele produção de CO2 lá dentro do estacionamento, às 6 da tarde até às 8 da noite, todo mundo se movimentando para sair, engarrafando, não sai. Como é que será que isso entra na conta, né? Ninguém pensa, né? Então, assim, essa coisa, olha, eu vou olhar para isso aqui, mas aquilo ali... No momento que você coloca alguma coisa no holofote, né? Aquilo lá passa a ser cobrado como se fosse resolver o mundo, né? Agora, todo o resto que acontece... Cobrado não, é falado como se fosse resolver o mundo. Aí você vai olhar os detalhes, assim.
teve uma situação, isso, certificação teve... Olha, tem coisas boas, tá? Sim, Que fique sim. claro. Os ruins a gente lembra primeiro. Não é nem questão de ser ruim, eu acho curioso. Não, agora o que eu vou falar é ruim. Essa conta, assim, né? Pô, eu me preocupo com uma coisa aqui, mas e o outro? Onde ele entra nessa conta? Esse questionamento é E fundamental. aí, Né? só para apimentar ainda a coisa, assim, e ali talvez seja o metro quadrado mais caro do Brasil, Exato. ou pelo menos de São Paulo o metro quadrado mais caro, e não é a melhor água, não é o melhor ar para respirar. Né? Não é a melhor situação de acústica de você externa, sanidade ali. né? De sanidade. Então, assim, é uma coisa meio maluca, né? Isso tudo aí enfim. É uma tentativa, né? É uma tentativa, assim, que se pensa, se eu fizer tudo isso, ou um pouquinho de cada coisa disso, eu vou melhorar o mundo, dentro do que está na minha alçada. Vamos dizer assim, vamos entender certificação desse jeito. Se eu fizer um pouquinho de cada coisa, ou de algumas dessas coisas, quanto mais coisa eu fizer, mais bonito é o meu certificado. Vamos dizer assim. Sim. Mas aí uma vez eu fiz uma conferência em São Paulo e tinha um monte de gringo, levei a gringalhada para visitar um prédio, porque eles tinham negócio de visita técnica, visitar um prédio desses certificados, todo nível mais alto que tinha. Não me lembro o nome do prédio, posso nem falar, não lembro. Daí eu estava traduzindo, né? Então o moço explicava, aí os gringos olhavam tudo na minha cara, eu traduzia o que ele tinha falado. E aí eu fui traduzindo, tem isso, tem aquilo outro. Aí quando chegou, aí a pessoa toda orgulhosa, coitada, foi mostrar o negócio. Não, porque a gente tem, inclusive, um sistema de redundância elétrica, energética, aliás, que, como uma das formas de se avaliar eficiência energética é pelo custo de energia, então é normal, até nas grandes máquinas de ar-condicionado, o pessoal inventou torre de gelo, né? Para justamente gastar energia fora do horário de pico, assim, você não sobrecarrega a rede e fica mais barato para você também. Então, nesse prédio ali, eles, no horário de pico, eles entravam com um gerador. Porque aí, em vez de pegar a energia da rede, o gerador produzia localmente e tal. Bom, eu esperava qualquer coisa, mas mesmo que ele continuasse, eu falava, não, e é um gerador a diesel. Oi? Acho que eu fiquei branca na hora. Pálida, assim. E aí eu parei de traduzir. Aí olhou todo mundo para mim, assim, eu falei... Aí eu fui, né? Já tem um gerador a diesel. Por quê? Em vez de você pensar, um dos grandes orgulhos do Brasil é a matriz de eletricidade muito limpa. Nossa. Ela não é 100%, mas ela é em torno ali dos 86, 85, né? Que é bastante em relação a outros países do mundo, né? E, então, na hora do pico, você deixa de usar a energia que é ali para pegar uma que é 100% fóssil. Mas ela sai mais barata. Então, olha que loucura. Então, assim, olhar pelo custo de energia talvez não seja a forma mais razoável de você avaliar. Mas isso é um paradigma instalado em algumas economias. E tem coisas que você tem que descobrir qual que é aonde está a pegadinha ali, né? Que às vezes não é óbvio, né, para a gente, né? Não é. Você segue a regra. Exato. Certificação tem qualquer certificação, né, de qualidade. Sim. Você segue a regra lá, e no final tabelado, dá tudo meio certo. Se você fez, dá tudo meio certo, né? Se você não fez, não fez. Mas a outra pegadinha é a seguinte. Lembra o que eu falei no começo? Se eu fizer algumas dessas coisas, quanto mais coisas eu fizer, mais bonito é o certificado. Sim. Só que isso me dá a prerrogativa de não fazer algumas. Então, daí eu posso fazer a parede de terra, mas não fazer nada por outros, não controlar os voláteis. Eu posso eleger as frentes que eu vou trabalhar. Isso tem sentido. Se você fala assim, olha, tem contas, principalmente em países de desenvolvimento, tem contas que eu consigo pagar. Tem contas que eu não consigo pagar. Então, essas realmente vão ficar para os edifícios diferenciados, que eles têm um outro modelo, um mecanismo de se viabilizar, que as condições típicas não têm. Sim. Então, assim, vai haver limitações nesse sentido. E é razoável também pensar nessa forma. Né? Agora, se a gente pensar assim, olha, no fundo, se eu quero fazer um mega arranha-céu, não sei das quantas, antes eu tenho que combinar. Antes a gente falava combinar com os russos, mas os russos não estão bem na fila. Antes eu tenho que combinar com todo mundo que, olha só, ok, eu vou fazer um mega lá na Arábia Saudita. Sim. Vocês aí do Brasil, do México, da África, vocês estão de acordo que eu vou fazer? Eu vou usar recurso de todo mundo, hein?
Exatamente. Tudo bem que eu estou pagando a conta, mas eu vou usar recurso de todo mundo. Eu vou usar. Vocês estão de acordo que dá para fazer? E isso, na realidade, não é. Interessante, né? O cara da Arábia Saudita tem a grana dele, ele vai lá, faz o mega dele, no meio da areia. Um processo velado, né? Não é um processo descarado. claro. Exatamente. Não, é né? descarado. Vai lá fazer o prédio dele com neve na areia branca. As coisas absurdas que acontecem na vida. Mas tem lá. E a gente está ajudando a pagar a conta em outros lugares. Então, essas também, incoerências de super ricos, né? Dessas coisas acontecem o tempo todo. tudo que é super não deve ser muito bom, né? Porque está concentrando muito numa coisa, outra não. É o individual sobressaindo o interesse coletivo, né? Por isso que nós estamos indo para um colapso. É a posse individual, vamos dizer assim, sobre um recurso que é coletivo. Sim. Isso acontece com a água. Né? Exatamente. Eu fico indignado, assim, que eu falo, pô, como assim a gente paga água? A água? Não, mas você vai pagar o tratamento da água, o encaminhamento, afastamento. Mas... Não, tudo bem, mas... Né? Mas ainda assim, né? E aí tem as empresas que comercializam água, né? Que furam um commodity, poço. né? Virou commodity. E virou uma commodity. É por isso que eu acho que é interessante a gente fazer o exercício refletivo antes, assim, né? Um pouco da filosofia do qual decisão eu tomo, né? Porque mediante aquela decisão, toda decisão tem um impacto, vai ter uma cadeia, né? Que vai seguir. Né? Então, joga uma pedra no lago, a onda vai ecoando. Né? A questão é em qual pedra eu vou jogar, em qual momento e por quê. Né? Eu acho que um pouco do exercício de reflexão coletivo deveria ser esse. Né? Não, eu posso, então eu vou fazer o barulho que eu quiser, né? Só porque eu posso. Né? Não, às vezes ouvir e falar assim, não, eu não posso. Né? Mesmo que eu tenha o recurso para isso, eu não devo. Né? Então, isso eu acho que é pensar coletivo. E um pouco da reflexão de a gente entender que o recurso, por mais que esteja na sua posse, não é seu, né? Foi lhe concedido para aquilo. Né? E você tem a responsabilidade de lidar e conduzir isso de forma correta. Eu acho que entra um pouco daquela, né, assim, daquela ideia do bom rei e do mau rei. Né? Assim, um bom rei, todo mundo vai bem, mas a hora que você vê que o poder fica concentrado na mão de um só, o mau rei faz um prejuízo muito maior do que uma democracia, por exemplo, e assim, num conceito como um geral, assim. Né? E isso eu acho que essa reflexão constante de falar assim, olha, mas mesmo que exista esse processo de certificação, mesmo que exista o processo como se é feito, o estado de atenção, de reflexão tem que ser constante para o processo, né? Para você escolher fazer com um ou com o outro, né? Assim, essas escolhas que vêm desse ganho coletivo, né? Em termos de sustentabilidade, pensando no outro realmente, né? E não porque eu posso. Acho que isso é uma das coisas que me incomoda, né? Assim, no dia a dia você vê tantos absurdos assim, né? Que acontecem de desperdício de recursos. Você fala assim, caramba, né? Mas pô, a gente poderia fazer menos, gastar menos, assim. Eu digo no meu dia a dia também, enfim, né? Também consumo coisas que eu falo assim, nossa, para que eu estou consumindo isso? Ou para que eu estou gerando tanto resíduo, assim, né? O que eu posso ativamente fazer, né? Parte do processo é você falar assim, olha, eu decido não consumir tanta coisa com embalagem, por exemplo, né? E aí sai da construção e permeia todas as esferas do nosso dia a dia, do nosso convívio, né? Essa é uma reflexão difícil de se fazer, né? Quando você tem que trazer as pessoas, talvez, para esse nível de reflexão, né? Eu acho que despertar essas perguntas, criar essas interrogações que você criou na casa empresária, é que é um negócio que você fala assim, pô, acho que eu vou dormir melhor hoje, né? Assim, você conseguiu gerar uma dúvida, né? Agora, bom, vamos falar. No fundo, tudo isso começou, a discussão de sustentabilidade, ela é uma discussão filosófica e ética. É de acesso de todos a tudo. É o direito, na verdade. É o direito do acesso de todos a tudo. Então, ela se apoia num princípio de que eu não posso acessar um recurso se eu for impedir que você acesse. Entendi. Então, aí a gente tem que dar o passinho para trás. Só que aí vira vida comum. Porque eu posso, não devo, mas porque eu posso, eu vou e faço. Sim. Entendeu? E aí quem vem depois é que sofre as consequências. Então, eu sempre fiquei muito surpresa de ver quem tem filhos, quem tem netos e tal, fazendo coisas que seriam condenáveis, vamos dizer assim.
falo, bom, olha, no fundo, você está criando uma vida muito mais difícil para quem vem depois de você. Só que as pessoas tinham uma imagem de que isso estava muito distante. E está cada vez mais Não, eu batendo na lembro, bunda, né? Eu lembro, aqui, bom, eu sou de uma cidade de praia. Uhum. Então, falar em aumento do nível do mar, para mim, é muito sério. Porque eu sei que as coisas vão sumir, né? Sim, sim. Aqui nós estamos no Planalto. Quantos metros de altitude? 1.000 e poucos. Aqui Uns 800, 1.000 e poucos na serra, né? 800. Então, tá, uma pessoa que não está pensando, eu vou comprar uma casa na serra. Lógico, a casa dele no mar nunca vai chegar. Mas Exatamente. todos os outros que estão mais ao alcance, né, Sim. bom, o seu morro pode desmanchar e você descer, tá? Então, assim, Sim. não é que pode todo não ter mundo mais está porto e não a chegar salvo. mais do que na sua E casa. você vai comer o quê? Se ninguém for produzir para Exatamente. você comer, pra você, né? Então, tem esse, vamos dizer assim, descaso com o futuro dos outros, vamos dizer assim. Sim. Com o seu, ok, você é decisor, né, do que vai acontecer com a sua vida, mas tem os que vêm depois de você e tem os que estão do seu lado. Antes de tudo, é uma discussão realmente de ética e do direito de todos, até onde você pode fazer coisas, porque vai começar a colidir. E o impacto na vida das outras pessoas, né, é enorme. É uma coisa simples, assim, você é solteiro. Sim. Você era solteiro. Sim. Aí, a sua atual esposa era solteira. Sim. Então, cada um tinha lá a sua cotinha de impactos. Isso aí. Aí, vocês casaram. Continuou os dois. No momento que vocês tiveram o primeiro filho, Sim. tem que ter clara a compreensão que o mesmo recurso que era para você, somado com o da sua esposa, agora vai Não ter é que mais dar para suficiente. 3. Isso aí. Quando tem o segundo filho, agora vai ter que dar para 4, porque aquela cota era a mesma. Na verdade, ela vai diminuindo com o tempo. À medida que a gente vai gastando as coisas, vai diminuindo com o tempo. Sim. Bom, aí tem uma discussão que é super Legal. bagunçada. Não, é super acalorada. Eu falei, então não devia ter filho? Bom, se você está pensando, eu tenho essa xícara aqui com os recursos, e eu estou colocando mais gente para usar os recursos, se você olhar assim, não, você não devia ter filho. A não ser que se encontre uma maneira. Então, todos que querem ter filho deveriam trabalhar ativamente para encontrar maneiras de aumentar os recursos que vão ficar disponíveis. Não é do jeito que a gente fez tradicionalmente. Sim. Tem que quebrar a cabeça aí para ver como é que vão dar. Ou vão ter que mudar o seu modo de vida para poder fazer caber a família que você está criando. Isso aí. Né? Quem pensa assim? Quem pensa nisso? É No máximo, raro. pensa no curso da escola. Se pensar. Sim, sim. Teu filho vai ser o curso da escola. Não, É doido isso, né? essas reflexões são complexas. Super, super. Mas sabe que vou trazer de novo para a construção essa coisa das decisões, né? A gente tem percebido uma... Como é que eu posso falar isso? Uma educação subliminar, talvez, ou até direta mesmo, da arquitetura de terra. Essa semana a gente está fazendo uma obra em Ribeirão Preto e escutei lá do empreiteiro da obra mesmo, não da nossa equipe, né? Sim. Pô, que interessante, né? Eu não imaginava isso, nunca tinha visto, construir com a terra. Pô, e a terra que cavou da piscina está construindo e tal. Então, sem formalizar essa reflexão... Sim. Você gerou a dúvida. Gerou a dúvida e já escutei de outros, falou assim, pô, eu queria fazer uma casa... o mecânico que foi comigo ontem na obra, ele nunca tinha visto. Aí ele voltando no carro, ele falou assim, pô, eu com a minha esposa, a gente tem um terreno no Piauí, nós vamos construir lá. Olha, eu tive uma boa ideia, talvez eu construa com a terra do terreno. Né? Então, assim, é muito legal, porque mesmo não tendo essa coisa... Essa reflexão formal, Sim, de trazer sim, da academia, disso, daquilo, do jornal, sei lá de onde é, Sim. né? O fato de, por mais que o desejo de se construir com arquitetura de terra possa ser N, no sentido de ou é real, ou é comercial, marqueteiro, seja lá o que for, Exato. ela tem trazido essa reflexão, né, de uma maneira... raiz, Sim, né? sim, Levá-la sim, na base do sujeito que, de repente, não teve acesso a várias informações, olhar aquilo e falar, pô, olha, eu posso fazer Beliscou. isso. Senso crítico, exatamente. Então, assim, nisso... Eu brinco com as meninas do escritório isso, eu falo assim, olha, não importa se a ideia vem do Papa ou se ela vem do lixeiro, se a ideia for boa, ela sobrevive. Se ela for ruim, não importa, ela pode vir de Deus, do bispo, do presidente, e ela vai continuar sendo ruim. Eu acho que essa
essa honestidade com a gente mesmo, assim, eu acho, né? De assim, pô, eu quero fazer porque é propósito, não porque eu quero que todo mundo me reconheça, porque eu, né, faço sustentável, não, né? Enfim, é a mesma coisa, a gente tá fazendo a casa em Araçoiaba, né? O empreiteiro, a mesma coisa. Tipo assim, a gente vai fazer o reboco de terra. A cara de interrogação dele, assim, é um negócio impagável. Ele falou assim, oi? E a casa não tem nada embutido, é tudo conduíte aparente, é tudo sem forro, vidro, concretão puro, mas não tem nada. Aí o cliente falou assim, mas o eletricista falou assim, mas onde eu passo a aprumada do conduíte? Você não tem conduíte aqui de corrugado na parede. Aí você olha pra cara do cara e ele fala assim, o que eu faço? Né? Ele tá literalmente perdido, porque aquele processo é tão mecanizado que se ausenta dele a reflexão, né? E instigar essas coisas na reflexão do dia a dia é que acho que transforma e faz sentido, né? Isso é uma das coisas que... Pô, Mas uma das coisas mais bacanas que acontecem, bom, começa o processo assim. Sim. Aí termina, aí no final ele... Olha... e no próximo trabalho ele fala, não, mas eu fiz um trabalho. Ele se apropria. Que era assim. É muito melhor fazer desse jeito. Então, assim, essas coisas também acontecem. Exatamente. Então, isso é legal, assim, criar essa onda positiva nesse sentido, assim, né? De desmistificar um pouco esse negócio de sustentabilidade. Todo mundo fala o tempo todo, você escuta, mas acaba ficando como se fosse um ruído de fundo, né? Você, no dia a dia, talvez não se preocupe com isso, porque você tem que buscar a sua criança na escola, tem que fazer comida, volta, vai no mercado e tal. Mas se você para um minuto para refletir, você fala assim, nossa, quanta coisa eu posso fazer diferente se eu simplesmente repensar, sei lá, embalagem. A gente tem um baita de uma mídia e um consumo gigantesco de recursos com embalagem. Assim, tá, o que eu posso diminuir de embalagem? Não só para o seu recurso, mas para o planeta como um todo, né? A gente tem um excesso de plástico no oceano, em tudo quanto é lugar tem plástico, a gente tem o tempo todo. Assim, caramba, né? E isso vai trazer, já traz, né, um malefício, as pessoas ficam doentes por causa disso, né? Então, e tem uma coisa que é, né, o lixo não some do planeta. Só muda de lugar. Ele só muda de lugar, ele não some. E eu fico, você falou de saquinho de mercado, né? Às vezes, quantas vezes não, talvez a gente veja isso bem mais do que do outro modo, que a pessoa pega a banana, põe num saquinho, pega a maçã, põe num saquinho, pega outro, põe no outro, aí chega no caixa, põe tudo isso em outro saquinho. E vai saquinho. Aí você tira, desembala, e você pega assim, a maçã você pega direto, né? Mas você vai pegar uma embalagem, um copo, vem no fardinho de fardinhos, não sei o quê, Sim, tem embalagem. Você vai do pallet, você vai descascando essa cebola, assim, você vai vendo a quantidade de coisa que fica para trás, né? Ou muitas vezes como você reinsere alguns elementos interessantes, como você pode pegar o plástico, por exemplo, e criar, tá vendo uma iniciativa na África, né, que os caras estavam criando tijolos com plástico reciclado, para você imobilizar aquele monóxido de carbono que foi usado, que gerou aquele resíduo, que gerou aquele impacto, você empacota ele e coloca num lugar que vai ficar estático. Ele vai fazer menos prejuízo do que se tivesse solto por aí, talvez. Né? Então... mas assim, você pode atuar entre a causa e o efeito. Você pode atuar na cadeia em diferentes pontos, né? Tradicionalmente, o primeiro, o pessoal atuava no final. Sim. Concreto aceita tudo, tijolo aceita tudo, larga lá no meio uns PET, e vamos embora. uns plástico, e ok, está diminuindo, está indo para o mar? Exatamente, estou evitando de ir para o mar. Mas eu não evitei que ele fosse descartado. Descartado. Nem que ele fosse produzido. Exatamente. Então, assim, se a gente usar a nossa cabeça para pensar, é sempre melhor interromper antes. Sim. Né, essa cadeia. Sim. Talvez ou cada um no seu métier vai dando sua contribuição, mas na verdade talvez aqui seja mais fácil de atuar. Sim. Onde realmente interessa é que tem que haver uma movimentação maior. Sim. E veja, isso também vem da nossa condição, da condição de desigualdade de muito para trás, né, que a gente sente até hoje. Uhum. Em alguns lugares a gente fica aquela invejinha, né? Fala assim, bom, a Dinamarca vai ser o primeiro país com os alimentos completamente orgânicos, até não sei que ano. Acho que esse ano já até passou. Sim, acho que ela já virou. Que legal. Que legal. Sim. Tá. Aí, Noruega vai ser o primeiro país a ter só carros elétricos. Sim. Super legal também, né? Olhando... Bom, o Brasil não tem essas metas daí. Sim.
Agora, se você está num desses lugares, você consegue comprar alimento orgânico, não tem a estante do alimento comum Sim. e a estante 30% mais caro do alimento orgânico. Só tem Não é uma um tipo escolha. de alimento É. e é o alimento saudável para a população. Sim, sim, A gente vem para um país produtor de alimentos, como a gente, esse pessoal é consumidor. sim. Então, eles só compram assim. É. Aí vem para o país que é produtor de alimentos, que existe certamente alguém que compra o comum, porque é mais barato, é uma questão de sobrevivência. Sim, sim. Né? Então, isso continua movimentando uma indústria que em outros lugares não é aceita. Mas o cidadão da Dinamarca ou da Noruega não é melhor do que o cidadão brasileiro, mexicano, africano, colombiano. Não é. Não deveria, essas metas de acabar com alimentos que não fossem, que não façam deveria bem, ser vamos dizer do assim. país, né? Deveriam ser coletivas, como humano. Né? Né? Ninguém deveria aceitar sim, comprar. sim. Mas a gente já está num estágio, já diminuiu. Eu falei 30%, mas eu chutei. Já diminuiu a diferença. Em alguns valor, lugares, assim, você fala de você ter que sim. pagar muito mais caro, Sim. né, por uma solução mais saudável, vamos dizer assim. E isso vale para a construção também. Sim. Tem esse mito também que custa muito mais caro. Bom, custa mais caro. Em circunstâncias sim, em circunstâncias não. Se você vai fazer a sua casa, quero fazer ela toda direitinho. A gente estava conversando no almoço, estava sofrendo a cliente. Você quer fazer tudo direitinho, você pode não ter um fornecedor. E aí você começa a esbarrar em dificuldades que são práticas, né? E isso pode ou atrasar a sua obra ou encarecer ou as duas coisas. Você tem lá um super projeto X, todo mundo quer vender para ele, vai sobrar fornecedor. Então, você consegue fazer e o custo acaba se amortizando. Não precisa um prédio desses sair mais caro. Pode ser que outras construções saiam sim. por essas dificuldades que pode encontrar para implementar algumas coisas e tal. Que Mas isso é um potencial mito de achar que é criativo também, caro. Às vezes não é. E também é um potencial criativo. Na construção, nessa parte, você pode, talvez, sair dessa zona de conforto e falar assim, o que eu posso trazer que não é esse mais caro, mas que seja sustentável, que tenha essa reflexão, né? Talvez seja interessante, né? Pensar. Isso eu aprendi com o Denis na Unicamp, uma coisa que ele comentava em aula, que era assim, esses atributos, eles não podem ser vistos como como é que fala? Quando você vai... Premium. Não, quando você vai comprar o carro e você põe coisas a mais no carro. Assim, opcional. Isso não é opcional, isso é meta. E aí você parte daquela meta. Né? E aí o processo criativo trabalha com aquela meta. E aí não vai custar mais caro. Né? Porque o preço já é aquele. Porque o preço já é aquele. Você só vai ter que trabalrar mais para poder, né, achar soluções. Pode ter que mexer em outras coisas. Para acomodar aquela ali dentro daquele mesmo custo. Exatamente. Isso faz sentido mesmo. Interessante. Então, também tem isso, né? Olhar isso como uma meta. Voltamos no modo de vida. Sim. Opa, eu quero isso para mim. Então, eu vou trabalhar com isso. Sim. Né? E não olhar para isso como um adicional, um aditivo, um a mais, que, isso aqui vai encarecer, então vou... Isso você falou opcional. No sentido de eu posso não fazer. Ou posso, não deveria. Não pode ser opcional. Exatamente. Não pode ser opcional. E pensando, refletindo um pouco aqui em relação às construções de madeira laminada colada, MLC, né? Enfim, como sistema construtivo, o que vocês acham? Isso é realmente sustentável? Porque se usa muito, já fora na Europa se usa muito, enfim. Mas aqui no Brasil tem algumas iniciativas bem num nicho super, né, exclusivo. Mas isso, como potencial de solução construtiva, ele tem essa... Ele cumpre um pouco o papel sustentável de fato ou ele tem muito do marketing na história? Isso vai ser severamente editado depois. Nós temos um trato. Justo. Porque você está colocando a gente numa saia... Vou falar assim de termos generalistas. Sim. Né? Madeira, pura, sozinha. A madeira, maravilhoso. Sim. Madeira é um material maravilhoso. Madeira. Porque ela está... ela cumpre o seu papel de retenção de CO2 quando ela está crescendo. Sim. Então, ela é um sumidouro de carbono. Desde que ela não seja queimada na podreza, né? Ela está lá, está segurando a turma ali. Sim, o exército agressor está ali, está ficando preso. Sim. A madeira é maravilhosa. Qual que que restrição que surge disso? Bom, de um modo geral, a madeira, para ela cumprir esse papel e para ela poder ser usada em construção, coisa assim, ela precisa de um tempo. Sim. Chegar nesse tamanho aqui não é demora. Do dia pra noite.
Não é para o que o pessoal costuma dizer que é sustentável, porque no sentido de se lembrar da minha xícara antes, tem que dar um jeito de arrumar mais recursos. Sim. Então, são recursos que possam crescer de novo, porque aqueles que não podem, não tem o que fazer. Uma Então, coleta assim, seletiva tem na que floresta. desenvolver muita coisa que seja renovável. E então se trabalha com um horizonte curto, rapidamente renovável, ou com um horizonte mais longo, que são coisas que vão aguentar o tranco de construção. Sim. Aí tem climas dos países. Em climas temperados para frio, a madeira não é essa. Entendi. A madeira que cresce lá, e que, né, mesmo que demore um pouco mais, ela é uma madeira firme, mais macia. Sim. A nossa não, a nossa madeira dura, vai, né, só que demora muito tempo. Então, e eles também não têm, se pensar, assim, houve um processo ao longo de décadas de migração, de expulsão, de relocação de indústrias poluentes para outros lugares. Sim. Então, os cimentos da vida não estão na Europa. A terceirização do mundo, né, que vai para a China. Não, na China, no Brasil, na Exato, África do sim, Sul, no sim. México, né? Sim. Por exemplo, esse Sim. tipo de coisa. Subdesenvolvidos que estão lá segurando o tranco. Então a turma segura o tranco para um consumo acontecer em outro lugar. Mas por que eu falei tudo isso? Porque a madeira aparece na construção principalmente como alternativa para a estrutura. Sim. Né? E a Europa fala agora de banir concreto. Só que lá a gente está falando de um clima temperado. A gente tem uma combinação catastrófica quando a gente tem alta temperatura e alta umidade. Sim. Fala, mas Avaralto fazia as coisas de madeira, tudo lá na beira do mar, alta umidade. Mas era frio, Finlândia é frio. Sim. Então, você tem a umidade, mas você não tem alta temperatura ao mesmo tempo. Pega a paisada lá temperada, tem baixa umidade e baixa temperatura, ou né, vem aqui para o Brasil. A maior parte do território nacional tem alta umidade e alta temperatura. Aí, para usar a madeira, ou é a madeira maravilhosa, que é de barco, para fazer barco. Dura, resistente. Que ela, por si, dá conta, tem uma capinha lá só para, né? Exato. Ou é aquilo, e quem vai fazer... Ou a gente vai começar a construir barcos, né? Em vez de edifícios, ou ela precisa de um tratamento. O tratamento é extremamente intensivo em uso de energia, ele produz quimicamente agressivo, né? Uns produtinhos ali que não são legais para voltar para a natureza, né, vamos dizer assim. Mas se você não fizer, aquela madeira vai para o beleléu. Então, para garantir a estabilidade da madeira para a gente usar aqui no Brasil mesmo, ela tem que estar bem protegida. Sim. Ou por construção, ou por produto químico. Já melhorou. Existe uma família de produtos químicos que você pode usar, só que custam mais caro. Então, aí vai para aquela exclusão pelo monetário, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não consigo botar esse produto aí. Portanto, eu vou ter que usar um venenão para proteger as madeiras. Bom, aí a colada, de onde que veio? Bom, veio pela dificuldade de crescer peças desse tamanho, inteligência, né? Eu posso ter peças menores que eu colo, que eu junto, e que vão trabalhar como se fossem uma peça só. Sim. Faz sentido no mundo de escassez, né? Então, o problema é que você já não está com um material só. Você está usando material e aquilo que você usou para colar. E ainda tem a questão da proteção. Então, assim, eu vejo encaixes, né? hoje... Não, encaixe é fácil. O japonês já sabe fazer há muito tempo, os japoneses sabem fazer, já passaram isso para a Europa. Então, assim, alguns dos avanços, né, de construção na Europa, por exemplo, no Japão também, eles fazem os encaixes que se entrelaçam e prendem com pino de madeira, não é nem com metal legal, mais. entendi. Então, é monomaterial ainda. Entendi, que legal. Né? Aí, quando a gente cola, a gente tem a madeira, tem o que está colando e tem a proteção. Uhum. Se a gente pensar em termos de circularidade, eu não consigo descolar mais e ter madeira. Entendi. Eu consigo descolar e ter um cavaco, uma coisa assim, a gente está cascateando para baixo, vamos dizer assim, não está no mesmo nível. Então, eu estou dando uma reciclada para baixo, uma mudança de objetivo. Mudança de objetivo. Vou fazer outra coisa, vou fazer caneta. Sim. Que não precisa estrutural, não precisa de resistência. Né? Então, em termos de circularidade, isso fica prejudicado. Você até consegue voltar, mas não num alto nível para fazer novas produções. Entendi. De madeira. Eu consigo fazer coisas meio acessórias.
tem o que fazer com essa resina que colou. Dependendo da composição dela, você não se livra dela, ela vai ficar aí. Então, do ponto de vista de circularidade, madeira colada é um problema sério. Entendi. Do ponto de vista de sustentabilidade, se a gente contabilizar o impacto, inclusive do que cola e do que protege, é um problema sério. A madeirinha pura, não. Entendi. Só que ela não pode ser usada sempre em qualquer lugar, de qualquer jeito. Quando ela passa por um processo industrial, ela sofre uma variação daquele... Não é mais a madeira. Não é monocomponente, é madeira laminada, ela tem sobrenome agora. Exatamente. Entendeu? Tem o então, indexador dela. Os pontos, assim, que eu vejo como desafio, mas acho que tem gente inteligente, tem que quebrar a cabeça aí agora. Sim. O desafio é desenvolver uma coisa que permita essa agregação de peças pequenas para trabalharem como uma só, mas que não tenham esses desafios de circularidade e que tenham baixo impacto para ser produzido. Entendi. Porque senão, tudo bem. Analogia mais besta que tem. Você pega lá o sanduíche com refrigerante diet para poder botar ketchup, né? Sim, exatamente. Ou comer a sobremesa. Então, você economiza onde pode, que é para poder caber mais um. Ok, faz seu sentido também. Sim. Mas aí tem que tomar cuidado para generalizar. Então, por isso que é um o colado também é uma coisa meio... A gente, mas tem que entender também, a gente tem uns silos grandes de construção. Concreto no Brasil é um dos países mais fortes do mundo. Sim. Primeiro, porque a gente tem indústria. Segundo, porque a gente tem a tradição tecnológica. Por que a gente não tem todo lado aí? A gente tem minério de ferro. Por que a gente não tem edifício de aço por todo canto? Porque tem uma tradição tecnológica, tem uma indústria de concreto muito forte também. Então, que também não deve ser desperdiçada, né? De certa forma, ou não? Porque vai ser severamente editado. Você aproveita isso, não aproveita? Não, o que eu acho é que concreto ele tem que ser usado o mínimo necessário e porque ele não tem substituto. Entendi. Nem tudo tem substituto para concreto. Ali não tem jeito, tem que ser. Agora, todo o resto que tem, não deveria ser. Isso é a minha... tem uma coisa, acho que tem uma coisa assim, ó, como falam assim, né? Cada um no seu quadrado, né? Essa expressão meio boba assim. Então, eu acho que é exatamente isso que eu penso. Cada um resolve uma coisa. Cada um deve ser usado no seu lugar. No seu melhor papel. Que é a história da eficiência. E que é a história da eficiência e que volta lá na sustentabilidade. Você está sendo eficiente e, consequentemente, você está no caminho de ser sustentável. Sim. Né? E aí, vamos lá, sei lá, podemos voltar a refletir educação na faculdade e tal, como é que o arquiteto aprende as coisas, como é que hoje desenvolve projeto na hora de tomar a decisão. Né? Que é um grande impacto. E que a indústria também vai levando a gente para outro lugar. Sim. Né? Então, assim, hoje, provavelmente, aqui vou falar uma coisa meio aleatória, mas provavelmente a maioria das casas, vou chamar assim, entre aspas, de comuns, né, não precisariam ter concreto. Com certeza. Né? Com certeza. Agora, por que tem concreto? Pilar e viga, laje, nananana, que é uma coisa que está embutida... Porque é o que os projetistas estão acostumados a fazer. Não, e nem sabe fazer de outro jeito. Tem a lojinha que vende a lojinha, fácil, o pedreiro que é barato, está acostumado a fazer. Você tem a sinergia de mercado, né? Então, assim... E o lobby também, né? Então, o lobby de cada um. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi para depois falar da madeira, assim, que eu acho que acho super interessante. Há uns anos atrás, a gente fez um trabalho na Serra da Mantiqueira, né, um chalé de taipa, e aí a gente chamou lá para ajudar na obra. Era o pai e 2 filhos que moram lá, e o pai já é um senhor de idade, e ele estava super feliz que ele ia mexer com terra, coisa que ele já tinha na lembrança dele e tal, legal. E viu que se perdeu e tal, e estava empolgado que os filhos iam ver também como é que é e tal. E um dia, papeando com ele, ele falou, você acredita que aqui a gente não acha mais construção nem de pedra, nem de madeira, nem de terra, tudo de bloco de concreto. Porque a indústria mais chegou... A indústria chegou lá e pum! Bocanhou. Agora eu vou patrocinar aqui para você trabalhar com um bloco de concreto. Exatamente. Então, aquela coisa, na outra parte da nossa conversa do saber fazer e tal, se perdeu, agora você vai usar isso aqui, que é o interesse, o lobby da indústria. Né? Então, é o que tem.
É o que está disponível Então, ali e se perpetua, né? Mas eu acho que tem um papete que, assim, que aí é onde entra fundamental o ensino da arquitetura e o senso crítico do arquiteto. Ser ensinado a ter esse senso crítico, a pensar dessa forma, a questionar essas coisas. Vou dar um exemplo do dia a dia. Eu estou com um projeto para fazer, tem a topografia, o cliente comprou o terreno com a topografia pronta. Né? Então, uma pirambeira, tirou lá, colocou os platôs do jeito que estava lá, ele comprou. Eu posso pensar, o cliente tem grana para fazer modificações topográficas, né, maiores. Eu falo assim, posso fazer uma outra intervenção. Mas eu devo fazer isso ou não? Então, às vezes eu vou falar assim, eu posso mexendo um pouco na terra aqui e ali e tal. Um exemplo bem básico, mas fazer uma casa muito mais bonita. Mas eu devo fazer ou eu devo aproveitar a topografia que está lá e gastar o menos possível com isso? Com o diesel da máquina que vai usar, é a hora do maquinista e assim por diante. Então, decisões de projeto que eu acho que são formadoras. Se você pegar o mesmo recurso e usar ele de uma forma mais inteligente, você consegue muita eficiência. Só que aí você tem que ter o senso crítico de quem toma essa decisão, de quem projeta. E geralmente não é o cliente, é o arquiteto, o engenheiro, enfim, é quem constrói. Né? Então aí que assim, como é a responsabilidade de quem projeta, saber o impacto qual é o ego que ela vai criar, ou seja, um mausoléu enorme, ou deixa eu baixar a bola e fazer um negócio um pouco mais real, mais sustentável, enfim. Né? A gente acaba virando mediador, né, das perdas de noção. É por isso que eu falei que isso volta lá na educação, na faculdade, né, como que as coisas acontecem na formação do arquiteto. Sim. E só que a gente também ainda esbarra na força da indústria. Né? Então, assim, se a gente conseguisse usar e tivesse essa autocrítica no processo de decisão, falar, pera lá, isso aqui não vai ser interessante, ou esse impacto é maior, isso e aquilo, a gente poderia melhorar muito. E aí, assim, vou usar a madeira maciça? Vou usar. Vamos trabalhar com manejo, ter toda a cadeia e tal. Vou usar a madeira laminada? Vou usar, mas não vou usar em tudo a madeira laminada. Aqui cabe a madeira laminada, porque tem esse processo, porque eu vou fazer uma peça que eu vou ter um controle de engenharia do comportamento daquela peça. Então, é mais eficiente eu ir para o laminado do que na madeira natural, que eu vou ter que superdimensionar para garantir a eficiência, garantir o desempenho, e talvez isso não seja eficiente. Então, né, o raciocínio não é uma linha assim, né? Você vai misturando na escolha tudo. Estrutural, sim, né? Sim, na escolha. Eu estou num terreno molhado, vou fazer uma fundação de pedra, talvez. Em última instância, o arquiteto, ele além de mediador das megalomanias ali, o papel dele sempre foi de tomador de decisão. O papel essencial do arquiteto de um projetista é de tomador de decisão. Então, ele está sempre julgando uma coisa contra a outra. Ele está, né, pesando uma coisa contra a outra. Malabarismo. Mas ele precisa ter objetivos. Então, assim, quando você estabelece um objetivo, você tem um teste, você tem uma meta. Então, talvez você não consiga ter a melhor vedação, o melhor forro, a melhor laje, a melhor cobertura, mas você pode trabalhar no melhor que você pode. Sim. Né? E o que não tem jeito, não tem jeito. Aquilo você vai ter que tentar atenuar com outras coisas, enquanto eu não tiver um substituto. Isso é muito para infraestrutura, por exemplo, que não tem substituto para concreto. Sim. A coisa de pedra são casos muito específicos, a fundação, muito específicos, né, que você consegue. Mas, afora isso também vai ser severamente editado. Por exemplo, a gente vê, não sei, vocês achariam razoável se a gente ainda continuasse construindo catedrais góticas? Elas representam um tempo. Né? Era uma coisa que acontecia num tempo. Neoclássico. Aí inventaram os neo, né, das coisas. Mas aí não tem os brutalistas, concretão. Aí tem a pergunta, é razoável continuar fazendo construção de concreto hoje, sabendo o que a gente sabe, vivendo o que a gente vive? É razoável perpetuar? Nós estamos num estado em que isso é muito forte. O estado de São Paulo tem a escola brutalista, não é modernismo de modo geral, mas a escola brutalista é muito querida, vamos dizer assim. Exato. Mas é minha Se o Niemeyer estivesse começando hoje, será que ele seria o Niemeyer? No cenário que o concreto ele seria xingadíssimo, talvez. Né? Não, mas assim, o que eu quero dizer, essas coisas tiveram
o seu... E sobre Niemeyer eu tenho uma opinião muito particular. Mas tiveram o seu momento Sim, particular na história. sim, sim. No momento em que você não sabia disso, você estava, na verdade, celebrando o modernismo, você está celebrando um monte de materiais novos que apareceram. Sim. Numa época que só tinha pedra. Né? E desenvolvimento de tecnologia, Sim. conhecimento. Foi uma conjunção super de importante, fatores, claro. né? Claro. Né? Se descobriu um monte de coisa ao mesmo Descobriu tempo e a muita gente teve coisa, um sim. movimento, outros até, internacional, teve outros até, que valorizaram essas Sim. coisas, exploraram essas coisas. O brutalismo teve seu momento na história. O Niemeyer teve um momento na história, ele pôs o Brasil no mapa da arquitetura. Sim, Isso sim. tem que ser respeitado. Com certeza. Né? Mas continuar sendo, né, perpetuando um tipo de arquitetura que causa muito impacto, já não deveria ser, não vou nem dizer aceitável, Aplaudido, mas não deveria nem ser aceitável mais Sim, sim, e nem estimulado sim. mais. A gente vai para a educação. Sim. Aqui no estado de São Paulo, acho que outros talvez também, mas no estado de São Paulo ainda se celebra Muito. Muito. Tradicionalista. o modernismo, o brutalismo e o concreto. É Então, engraçado. isso precisa mudar. Isso ainda é ensinado, assim. Sim. Sim. Eu sou cobra criada, né? Cobra criada, Exatamente isso, mas eu tô passando por esse vigiada processo. de perto. Eu estou passando exatamente por esse processo. Eu falei assim, como que eu diminuo o concreto? Porque os primeiros projetos maiores que eu tinha feito era tudo com concreto. Eu falei assim, tá, mas como eu posso não fazer isso? E os clientes me pedem mais, eu quero uma casa leve, quero uma casa que não use tanto concreto. E você é exigido de certa forma, né? E aí é o que você falou, esse senso crítico de a todo instante refletir sobre eu devo E ou não explicar para devo. o seu cliente. Exatamente. Olha, você tem certeza que você precisa, né? Sim, Não é que você sim. quer. Você tem certeza que você precisa que seja assim? É. Tem essas alternativas. Você quer uma coisa mais monolítica? Tem a taipa. A Exatamente. taipa, além de tudo, ela vai fazer vai ser um regulador de temperatura, de umidade para você. Né? Coisas que melhoram, inclusive, as propriedades que o concreto te dava. Exato. A taipa, se você for Olha, pegar tem um essa paralelo, alternativa. se você for pegar a taipa como paralelo, você sabe muito bem isso, né? Você tem as lojas de piso, tem revestimento que imita a taipa, né? Sim. Não, O cara a vai colocar imitação, essa é o fim do porcelanato. mundo. Essa é o fim do Então, mundo. exatamente. Os que Aí- imitam são o fim do mundo. Aí- A essência, a espinha dorsal do processo e da construção passa a se tornar um referencial de moda e um desejo de moda. Aí é uma outra questão, que é até que ponto eu tenho que, como arquiteto, aceitar a hermeticidade, ou seja, aquele negócio estanque, perfeito, milimetrado, que às vezes o cliente exige, o mercado exige, ou que a fábrica quer entregar, porque ela quer vender piso, né? Até que ponto isso a gente vai sofrer essa resistência, a gente vai resistir a isso, até que ponto a gente vai refletir a isso, entende? Como atuação crítica de arquiteto. Eu penso assim, eu vejo duas questões nessa aí. Uma, falando de sociedade de um modo geral, que vivemos, não sei o quanto tempo vivemos assim, ou para onde vamos dessa maneira, que é a busca pela perfeição. Sim. Daí o corpo perfeito, a casa perfeita, a família perfeita, tudo tem que ser perfeito, Instagramável. né? Instagramável Pelo e amor tal. de Deus. Então, isso é uma coisa meio maluca. Sim, e a sim. indústria pega na tal dessa onda e embala, engata e vende. Sim, Né? empacota, Tá, cria o produto, ok. Né? lucra. Agora, talvez se o arquiteto tivesse lá na formação dele uma coisa que a gente, pelo menos eu estudei isso há muitos anos atrás lá, o tal do saber fazer, e aí vamos lá no Sérgio Ferro, num arquiteto egípcio que eu gostei muito, gosto, né, o Hassan Fatih, ou num Sérgio Bernardes, Sim, né, um sim, brasileiro que o Lelé, então. né, que projeta mesmo, não faz Sim. desenho de construção com maquiagem. É isso aí. Ele projeta, então ele desenha uma peça e fala, bom, quanto será que vai pesar essa peça? Será que o pedreiro carrega essa peça? Sim. Ah, não, vai precisar de 2, vai precisar... Ele o design. projeta. É design. Né? Agora, a indústria do concreto, ela resolveu, entre aspas, esse problema de projetar. Sim. Porque ele fala assim, bom, desenha aí qualquer coisa que o concreto faz. E de fato faz. Sim. Tem um colega Qual nosso custo que ele Se fala isso é assim... bom, se isso é ruim, ele faz. Ele faz. Tem um colega nosso que fala, o pozinho cinza é o pozinho do Perlim-Pim-Pim. Você botou o cimento lá, ele Segura tudo. para de pé e segura. Então, você não precisa saber projetar. Sim. Você desenha, né?
E aí, Tó. e aí tem Aí uma, se e vira aí na tem obra, uma, né? e aí tem uma herança, de uma herança no sentido de uma interpretação muito errada, Sim. né, do que o Niemeyer deixou de legado, que Sim. é as coisas que ele faz que são belíssimas, Escultóricas. mas que tem um raciocínio estrutural incrível, Sim. né, de forma, e que Empurrar aí o limite a da gente, tecnologia. exato, a gente E traz que isso. eram aquelas mentes ali. É. Aí vai Exato. um outro que não tem o mesmo talento brilhante. Nem isso E não é nem fica. questão, não é nem questão do talento, não sabe Nem ver isso que fica. aquilo tem uma questão da forma, uma É. inteligência, não é só do material, Exato. é do todo ali, realmente o projeto. Por isso que E não ele saía do foi um computador, gênio. né? Era Né? calculado Aí- na Isso é mão. na raça. É. Aí você vê hoje os arquitetos, alguns, né? Ah, não, isso aqui tal. Como é que resolve? Não sei. você vê lá. Concreto resolve. Olha, e aí usa de exemplo, coitado do Neymar, se debulhando revirando lá lá. no túmulo, né? Olha, faz de concreto. Ó, o Neymar não fazia aquelas coisas malucas, não. Não tem nada de maluco. Não, Ele é fazia pelo coisas contrário. muito Ele racionais, levava muito ao limite. inteligentes, No momento né? de explorar materiais, ele Exatamente. levava no limite do Mas material. é isso. Então, hoje, o que a gente sente falta, mas também sente falta por um lado, mas vê um movimento acontecendo isso, e você é exemplo disso, né? Que busca isso, Sim. né? Que é olhar para isso e falar, não, pera lá, eu consigo projetar, né, com menos impacto, Sim. com menos consumo de material, vou usar madeira laminada, vou usar terra, vou usar isso e aquilo, mas vou usar de uma maneira inteligente. É. Ah, Né? não, tá Racional. na moda, não leva colado. Exato. Você usa parafusar. Mas você tá ok, né? Assim, e agora? O que você faz com esse pacote que você gerou, né? É saber decidir corretamente, né? Acho que isso é... Exato, essa é a tal da É decisão. um papel que de tá- decisão. Né? E esse negócio da imitação, arquiteto nunca gostou muito, né? Sim. De material que... Mas eu acho que isso também é uma certa ingenuidade, porque assim, eu quero um negócio que imita, porque eu não posso ter a taipa, Sim. eu quero ter uma coisa que imita a taipa. Então, por que eu digo ingenuidade? Porque a única característica da taipa que foi passada do projetista para ele A estética, é a né? aparência. aparência, Então, exato. todos aqueles outros Sim, benefícios que nos fazem escolher Não se uma construiu o raciocínio tecnologia tecnológico. não foram passados adiante. Então, o cara se retém na superfície, né? O que Sim. ele vê? Ele vê a É o cara do negócio. instagramável. E aí também fica É aquele negócio que a gente instagramável. fica lá achando ruim, o que imita É. madeira, o que imita matar um concretão atrás, vai Sim. saber o quê, né? Sim, sim. Então, Mas acho que isso também bate um pouco naquilo que a gente está falando vou fazer um paralelo aqui, parece meio esquisito, mas do alimento orgânico. Aí você fala assim, o alimento orgânico é mais caro? Eu já, hoje em dia, na minha cabeça, não. Mas você paga mais no mercado? Sim, mas eu não tomo remédio. Sim, sim. Então, lá no fim do dia, Essa ou lá no fim da economia- vida... ou mais para frente, né? não vou tomar, Eu não não vou vou tomar ter remédio, problema A, B ou né? C. Então, para mim, é mais barato Sim, sim. eu comprar um tomate orgânico do que eu comprar um tomate envenenado mais barato e depois gastar na farmácia. Sim. E além de sofrer, né? Além de sofrer. E isso vai para a construção também. Sim, sim. Aí você fala assim, é mais barato eu construir X desse material e não daquele. De terra é mais caro, sei lá. Enfim, Sim, mesmo sim, que não seja, mas, bom, vamos falar, é mais caro. Bom, e os benefícios? Sim. Né? E a qualidade do ar, e a qualidade da temperatura. E o custo né? não imediato, né? O custo, exato, que é o tal do... Não a é gente só estuda custo, é isso. investimento. A gente estuda isso na faculdade, só que não traz isso para o mundo real que eu falo do dia a dia, que é a avaliação pós-ocupação. Né? O que você faz? Quanto custa o seu edifício sobreviver? Né? Manutenção, energia, os problemas que ele te dá. Exatamente. Põe na conta. Então, isso que eu de sustentabilidade, olhar no ciclo de vida Exato. toda, tem o pessoal, primeiro, Sim. o que se diz, a gente fala, sustentabilidade tem 3 dimensões, pelo menos, né? Sim. Ambiental, social e econômica. Então, o que desenvolveu primeiro? Econômica. Sim. É a língua que todo mundo fala, né? A Em qualquer economia, lugar. né? Então, pelo menos olha o custo todo, Sim, no sim. ciclo de vida todo, e pensa o que é investimento e o que não é. Para analisar Você corretamente. pode né? ter um aporte inicial Sim. talvez maior, mas que vai se amortizar ali. Né? Sim, faz a conta do quanto tempo vai durar o tudo na edifício, 20 conta. anos, 30 anos, faz a conta nesse tempo. Né? Não a conta do E dia, mesma do dia coisa de pro amanhã. impacto. Eu vou fazer talvez um aporte de materiais, vou tolerar, vou assumir algum Sim. impacto inicial, porque ele vai durar tão mais do que o típico que a gente vê, com boa Sim. qualidade de utilização e etc., que aquele impacto vai se diluir, é muito melhor. Sim. Né? Então, o isso tem pensamento que ser dos mais trazido para a antigos, mesa. né? De você fazer, construir, que na minha cabeça vem muito claro, assim,
móveis, né? Você pega os móveis antigos, né? Eles existem até hoje, eles duram muito, né? Você pega uma mesa, uma cômoda antiga, que eram muito feito de madeira. Talvez o impacto para fazer uma cadeira, um aparador de madeira mesmo, e o custo seja maior para você comprar e adquirir ele, mas a vida útil dele é outra coisa, né? Então, se você trabalhar na indústria de moveleira, de MDF, né? Papel triturado, é uma forma, talvez, de você criar um outro produto e encaixar ele num meio de produção, mas ele não vai durar 50 anos, 30 anos, 20 anos, né? Se durar 5, MDF, um armário de MDF é muito. E ele vira lixo. Se durar até a primeira água. Se durar, exatamente. Então, essa questão. O investimento, né, que se faz para você economizar tempo, recurso no futuro também. Então, eu vou gastar mais para colocar um móvel, uma mesa que nem essa daqui, mas talvez minha filha não precise comprar a mesa, ela tem uma mesa, né, boa, que vai durar, que é bonita, enfim, né, durante quanto tempo. E isso antigamente era muito comum, né? Se herdavam os As móveis. coisas passavam. Né? Então, hoje não, a gente tem que mudar tudo, descarta, gera lixo, vai próximo e faz de novo. Você fala assim, não, vou repaginar minha casa. Eu falei, como assim? Né? Vou trazer para a coisa toda decoração. Cotidiana. Sim. Bom, acho que o meu prédio foi descoberto como um prédio antigo, com apartamentos grandes, Sim. que está num preço bom e o pessoal não compra com aquela área mais no valor que tem, que mesmo se fizer uma baita de uma reforma, ainda Vale sai a pena. mais barata. Bom, enfim, virou um canteiro de obras, meu prédio. Para encurtar. E aí, o meu é um dos poucos apartamentos absolutamente originais, porque eu sou uma arquiteta de meia pataca. Além de tudo, sustentabilidade, eu falo, eu não troco nada. Vai ficar, já foi feito, vai ficar assim. Sim, sim. Entre outras coisas, e talvez a coisa que eu mais goste naquele prédio, é que tem um piso de madeira mesmo, não é capé de madeira, não é negocinho. Madeira. Madeira, IP. Sim. Apartamento. Eu descobri que o meu acho que é um dos únicos que ainda tem o piso de madeira. Em perfeitas condições de uso ali, eu acho bonito pra caramba. Sim. Perfeitas condições de uso, estão botando todo porcelanato. Porcelanato tem impacto altíssimo. Sim. Porque tem um forno alto aí, os constituintes dele, né, uma cerâmica, é ótimo, maravilhoso, pode durar muito tempo se ninguém quiser ir lá e trocar por outra coisa, porque passou. Exatamente. Não gosto mais daquele. Veio a feira, saiu de moda. Vou trocar, veio a feira, exatamente. Veio a feira, vou trocar. Qualquer estampa do ano. Então, mas agora está ficando mais crítico, porque o que a gente... Pegar um exemplo que eu usava em aula até. Você pegar uma casinha daquela da Holanda em fila e olhar a porcentagem de materiais naturais que tinha. Sim. Era 75%. Na época mesmo, de na zona, 100%. Aí depois baixou para 75%. Se a gente pega um projeto de ponta hoje, supostamente para ser sustentável, é pouquíssimo material natural que tem ali. Sim. Pouquíssimo. É muita coisa sintética. Sim. Aí você vai substituindo, por exemplo, no caso de piso de madeira, coisas de madeira, você está substituindo coisas que estavam segurando o carbono ali. Por outras que estão soltando o carbono. Sim. E ainda o cara fala, mas daí é coisa velha, de 30 anos atrás. Eu falo, gente, não é velha, é vintage, né? Exato. Daqui a pouco vai estar na moda. Daqui a pouco de novo, volta. O granilite, a mesma coisa. A gente não tem sequer uma cadeia, um arranjo logístico Sim. que permite a quem admira a coisa da madeira, fala, então deixa eu comprar o seu piso de madeira para eu usar na minha casa, porque a gente não encontra mais árvores de IP que tirem tábuas desse tamanho, né? Hoje em dia é muito raro. A gente não tem. Então, essas coisas vão provavelmente para o lixo. Sim. Aí vai os arquitetos garimpeiros de demolição, tenta salvar alguma coisa, mas haja demolição para sustentar, né? Construção nova. Então, vejam, são trocas que são feitas com base em vou julgar também só, né? Um aspecto de desempenho, que é estético. Ou vira hype, né? Uma característica, uma coisa estética, e está se tirando todas as outras da mesa de discussão. Exatamente. Quer dizer, o raciocínio, duvido que foi posta em discussão, e talvez a discussão é assim, mas isso é de 30 anos atrás, você não vai querer mais esse piso de madeira. Então, assim, também são dos profissionais que estão circulando, né? E retransmitindo as informações. Da decisão, né? Da formação básica da decisão, né? Que né, a gente deve... Eu sinto que a gente não valoriza muito os professores, deveria valorizar-se muito mais. Porque é justamente ali que nasce a semente do novo e do ruim. Do bom e do ruim, né? Daquilo que vai trazer coisas boas e coisas ruins. Então, é onde a gente tem liberdade de ser questionado e repensar.
Porque depois que você se formou entrando no dia a dia, é mais difícil. Então, assim, é que você tá formando, igual criança. Quando a criança é pequenininha, assim, né, ela aprende tudo o tempo todo, ela vai sugando, é uma esponjinha. O aluno na faculdade de arquitetura ele também é uma esponjinha. E ele vai aprender... Ou deveria ser. Ou deveria ser. Também. Aí é outra discussão social. Vai ficar atento a tudo que está orbitando. Deveria Vai ser. para outro episódio. Mas, eu acho que é justamente a postura diante... É a postura crítica com bom senso, sabe? É uma palavra rara hoje em dia, né? Bom senso, né? Assim, o que é o bom senso? É justamente passar por um processo de reflexão e tentar direcionar algo mais sábio, digamos assim, né? Que traga eficiência real, né? Que pode ser aplicado para tudo. A gente está falando de edifício, mas pode ser aplicado para tudo, né? Para a cidade, né? Logística de cidade. Se a gente for falar sustentabilidade dentro de um contexto urbano, nossa, quanta coisa tem para a gente pensar, repensar, otimizar, né? Assim, deslocamento, coisas que a gente só, talvez não setorizar a cidade, a gente consegue mesclar mais usos, você já reduz muito o deslocamento, né? Sem impacto, sem trazer nada, sem gastar nada mais por isso, digamos assim, né? Então, esse pensamento constante eu acho que é legal de a gente pensar, assim, e trazer ele. Olha, você falou a gente está falando de se movimentar pela cidade, né? Eu sou ciclista, ou acho que eu sou ciclista, sei lá, pelo menos eu sou apaixonado por bicicleta. Uhum. E algumas vezes eu vou de bicicleta, Sim. em casa, para o trabalho e tal. Não é uma prática recorrente, porque a cidade dificulta um pouco essa dinâmica, mas às vezes eu tento e faço. E outro dia eu cronometrei, assim, né? Falei, deixa eu ver quanto tempo eu demoro de bicicleta, quanto tempo eu demoro de carro. Exato. Bom, de carro eu fui mais rápido, né? Mas fui mais rápido 12 minutos. Aí fui falar com meu irmão, né? Comentei com ele e tal. Eu falei, cara, será que 12 minutos faz diferença na vida? Mais 1 hora de academia. Né? E de repente a pessoa... Não, então... Isso aí. Aí ele falou, mas você não chegou suado? Eu falei, não. Se eu tivesse ido rápido, eu não ia ter... Esse tempo. Eu ia chegar no mesmo tempo. Sim. Então eu fui super devagar, por isso que eu cheguei 12 minutos. Sim. Também, Agora, pulei. depois a pessoa vai de carro, Sim. né? Aí ela vai de carro na academia, correr na esteira. Então, porra, imagina se você vai... Os né, se fantasmas você estão fosse, tudo oriçados. né, se você fosse de bicicleta para o trabalho, né, volta de bicicleta, vai devagar. Chegou 12 minutos depois, ou 10, o que seja 20 minutos. Na academia você fica 1 hora. Inserir o exercício na sua rotina, né? Inserir o exercício na rotina. E, consequentemente, você também está ajudando a cidade. Exatamente. Né? Os europeus vão nessa linha. É. O americano vai para academia, que anda de carro. Mas os europeus... acho que é na Dinamarca. O transporte público é caríssimo. Tem. É Sim. eficiente, né? É caríssimo. Então, todo mundo vai de bicicleta. No frio do cão. E eles estão lá. Caramba. E não concebem fazer isso. Então, quem anda no transporte público, os visitantes que nem nós, que não, não andava de bicicleta, sabia nem para onde que ia, não falava a língua, Sei. tudo. Então, e quem precisava Sim. não conseguia ir de bicicleta. Então, provavelmente, aquele pessoal que precisava de ir lá tinha alguma atenuação no preço, né? Sim. E a turma ia de bicicleta. Você vai na... Não, vou tomar uma cervejona desse tamanho, né? Que também é da Sim, cultura. Sim. Mas eu não preciso ir para academia, porque eu já fiz. Meio de transporte. E mantenho a minha saúde em dia, porque Sim. eu faço as atividades ali. Legal. Interessante, né? Esse processo. Isso vai para uma coisa de novo, né? Aí volta para a educação, não necessariamente a educação específica da arquitetura, né? Uma educação Sim, Sei lá. geral. Esclarecimento. de base. É. E aí eu vou lembrar de um professor que eu tive na faculdade, saudoso já, falecido, o Maxim, não sei se você deve ter conhecido, foi professor na PUC muito tempo, e ele falava assim, arquitetura é uma disciplina que a gente tinha que ter no colégio, que Exatamente. fala de cidadania, de comportamento, né, de como você Todo se mundo vive em comporta algum com a lugar, cidade. bem ou mal, né? Né? Isso aí. Então, você andar de bicicleta não é só uma coisa, eu gosto da bicicleta. Não, tem a ver com saúde, com modo de vida, com sustentabilidade, com o impacto na cidade, um Sim. carro a menos. Sim. Enfim,
Você resolve Tudo. vários problemas com uma coisa Se a simples. gente fala de arquitetura passiva, uma criança... Bom, a gente espera a maior interação do usuário, né? Sim, Uma criança mora numa casa antes dela saber o que é O que que é arquitetura, o que assim, é interage passivo com e o tal. ela vive o Ela espaço, ela precisa- compreende o espaço Não, sem e ela saber. precisa interagir com o Sim, espaço. sim. Então, lembrei de um outro caso, Ninguém vive no espaço, na bolha, né? lembrei de um caso assim, nós, tudo arquiteto e engenheiro, fomos fazer uma viagem, aí numa dessas ondas de calor, fomos para um lugar que eram tudo... Não, tem um modo de construção que se chama Passive House, Sim, que é de você... Eles fazem o projeto e, de um modo geral, isolam, fazem tudo para gastar o mínimo de energia possível, né? E a gente veio de um país quente. Quando está calor no Brasil, o que você faz? Bom, tira ar-condicionado. Não Sim. tem ar-condicionado. Sim. Porque Abre a o janela, lugar abre é a frio, porta. então não tem ar-condicionado. como. Né? 10% só que tem. Sim. Então, o que a gente faz? Você abre tudo. Abre a janela. Sim. E o que vem? Abrir uma janela. Aí vem a dona da casa. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? É, gente, né? Não, aqui... Eu falei, não, vocês são do Brasil. Eu falei assim... Lá é diferente, lá é muito quente, então a gente abre para ventilar, aqui não tem ventilador, não tem ar-condicionado, estava sufocante. Ela foi nos ensinar, agora você fecha as janelas todas, porque aí vai preservar, a temperatura vai estabilizar e vai preservar a qualidade do ambiente para vocês. Então, uma criança aprende isso, Sim, sim. né? Uma criança de lá aprende isso desde pequeno. O A que você temperatura tá faz para equilibrada manter... ali, né? Você isola ela, você cria um núcleo isolado, né, da variedade externa. Exatamente. Então, você vai abrir quando a temperatura baixar, né? Exato. Aí você Não precisa faz tirar a o calor, troca. você precisa simplesmente deixar que, Aí você barra, deixar né? que o frio não entre, né? Então, assim, tem coisas que são elementares, Sim, que sim. realmente não precisa ser só... Aliás, nem deveria ser só arquiteto. Porque depois a gente tem que ficar ensinando o morador como é que ele cuida de uma casa bioclimática, o que ele tem que fazer para que tudo que a gente pensou na cabeça fique na prática funcionando do jeito que a gente imaginou. E a gente tem muitos e muitos milênios de evolução humana, de construção, de se viver em ambientes separados, né? Então, essas soluções, elas já existem, né? E as pessoas antigamente já olhavam para a natureza e traziam isso como referência, né? É igual você fala assim, a TAIP é o método de construção mais antigo que existe. Exato, porque ele é eficiente, se usa no deserto, né? Se usa em todos os lugares quentes, né? Enfim, frio, se você precisar, você consegue fazer ela ter esse equilíbrio térmico, né? É onde a gente talvez tenha uma maior fonte de inspiração, né? Olhar para a natureza como referência de eficiência, né? A natureza é eficiente em todos os aspectos, né? Ela, por definição, talvez ela otimize recurso, né? Então, não sei se isso é verdade ou não é, enfim. Tem uma... Assim, ela, na verdade, não tem um jeito só de fazer. Né? Então, realmente a questão de ter uma visão mais ampla e ver que você pode ter rotas diferentes para chegar onde você quer. Então, ela pode trabalhar com eficiência para algumas coisas. Então, o camelo lá que fica um tempão sem beber água realmente eficiência. Mas tem outras coisas que ela trabalha com abundância e com redundância. Então, uma árvore que produz muitas flores ou que tem produz uma vagem com a semente que vira uma hélice, que ela vai para longe, assim, produz muitas, para tentar que dessas muitas, meia dúzia vinguem, né? Entendi. Então, ela trabalha, muito mas também o que pra... ela faz em excesso também não faz mal a ninguém. Sim. Ela dá uma floração maravilhosa que a gente aprecia e ela tenta vingar lá, trabalha no exagero, na abundância, vamos dizer assim. E para outras coisas ela vai para eficiência. Então, a gente pode também... Acho que não precisa ser tudo tão no osso, assim, sabe? Sim. A ideia é essa, né? Entender como que isso pode ser aproveitado ali, né? Poxa, que legal. Bom, gente, obrigado. O papo foi, de fato, raiz, assim, né? Em alto nível e bem calculado. E divertido, espero, né? Espero que vocês tenham gostado ali. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Olha, aprendi bastante. Fico contente que isso alcance muita gente também. Tomara. Não, a ideia é disseminar mesmo, assim, sabe? Talvez chegar num ponto onde a escola talvez não chegue, de certa forma, sabe? E trazer o informal para se manter como conhecimento, assim. Acho que é um pouco da ideia ali, né? Não é por vaidade, e essas conversas, eu acho que elas são sempre válidas, porque às vezes no ambiente da escola,
É uma coisa muito assim, o professor falou, eu fui lá, anotei e tal. 10 minutos depois já Passou esqueci. depois e tal. Assim vai Passei na criando... prova. Não, no Aqui nós curso vamos seguinte já criando- não tem. Não tem. Se E perde. é legal ir criando essas curiosidades. Uhum. Né? Pô, agora e aquilo lá, deixa eu ver, deixa eu fuçar. Um tem uma opinião, o outro fala uma coisa, e assim a gente Horizontal, vai... né? Horizontal, exatamente. Legal. Muito E bom. muitos aprendizados são por repetição mesmo. Então, estamos lá no papel. Vamos repetir isso aí. É. Muito bom. Às vezes Obrigado. precisa- Obrigado, gente. Valeu, Muito bom, legal. eu super agradeço, acho demais. Eu que- Fiquei contente. É uma honra para mim. Poxa vida. E Desculpa com fazer isso- você perder o Imagina, assunto. imagina. E com isso terminamos.